E o assunto que eu trago hoje no canal Aposentei Só Que Não é bastante sério. Apesar de que as pessoas gostam de fazer gracinha sobre isso. Vamos ao vídeo. Sim, o assunto é sério realmente. E eu até arriscaria dizer que para os homens é um problema de saúde pública. Ser careca não é fácil para ninguém. E eu vou mostrar nesse vídeo coisas que eu vi em um texto que eu escrevi lá em 2011 no blog que eu tenho. Eu vou mostrar para vocês na tela já já. E eu vou passar para vocês alguns comentários que apareceram nesse texto que eu escrevi, né, sobre esse assunto. Quando eu estava começando, a minha calvície estava começando, né? E vocês já perceberam que eu gravo bastante vídeo de boné, né? Eu detestava boné, sempre detestei boné. Aquilo acabava com o meu cabelo, né? Mas hoje em dia, né, eu ando bastante de boné, principalmente quando eu saio na rua. Até não é nem por causa para esconder a calvície, né? Mas porque está sol queima, né? E não é legal, né? Eu ando bastante de boné. E eu gravo também os vídeos assim, a maior parte eu gravo de boné quando é assunto make e tal, né? Eu já estou trabalhando mesmo de boné, às vezes eu trabalho lá de fora de casa, né? Então eu já estou de boné mesmo, né? Mas quando o assunto é mais sério, normalmente eu estou sem boné. Você já deve ter percebido isso também, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês na tela já já, né? Essa postagem que eu escrevi. O blog já está desativado há bastante tempo, né? Isso foi lá em 2011, né? Mas eu consigo visualizar as postagens que eu escrevi. Então eu vou mostrar na tela para vocês aí, né? Eu vou mostrando, né? E aí eu vou comentar em cima, fazer um react, né? Em cima de alguns comentários, para vocês verem o quanto é sério esse assunto, né? Quanto isso é perturbador para o homem, né? Porque é quase exclusividade dos homens ser calvo, né? Tá bom? Então eu vou ler primeiro o texto que eu escrevi, ele é bem curtinho. Eu vou ler o texto, eu não vou colocar na tela, mas eu vou ler para vocês aqui, né? Antes de mostrar, né, os comentários, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler o texto, então. Eu vou ler mesmo porque eu não lembro exatamente o que eu escrevi, né? Vamos lá. Outro dia fui visitar um fórum sobre calvície. Também já estou no mesmo caminho. Lembrando que quando eu escrevi esse texto, eu tinha cerca de 49 anos, 50 anos, alguma coisa assim. Voltando. Outro dia fui visitar um fórum sobre calvície. Também já estou no mesmo caminho. E fiquei lendo. Aliás, li o tópico inteiro sobre o desabafo dos carecas. Enquanto não descobrem nada que acabe com essa angústia, quase que exclusiva dos homens, vamos tentar levar a coisa na base do bom humor, o que é muito difícil, né? Enfrentar as piadinhas sem graça dos amigos cabeludos e tentar ser normal. Eita coisa difícil. Para você que está nessa situação, você sabe do que eu estou falando. Já me peguei contando quantos carecas haviam numa multidão de homens que saíam da portaria da empresa. Verdade, eu estava lá parado, né, esperando o ônibus para vir embora, né? E aí, de repente, aquele monte de gente saindo e eu contando quantos carecas tinha naquela multidão lá, né? Que era muita gente. Acho que estou meio depressivo. Eu escrevi isso, né? Até andei comprando umas parafernálias que prometem maravilhas no tratamento de calvície. E isso é real, eu comprei mesmo. Acho que não serve para nada, mas pelo menos me deu algum alívio. Putz, já estou falando como um careca. Então esse foi o texto que eu escrevi, é um texto curtinho. Não tem nada demais no texto, né? Mas aí, quando começou a surgir os comentários, eu vi quanto isso realmente é sério. Eu já tinha entrado em alguns fóruns, né? E também já tinha visto que realmente é um assunto terrível para os homens. Por mais que alguns tentem, vamos lá falar assim, normalizar isso, né? E tem alguns comentários assim, né? Ah, eu assumi a calvície, raspei a cabeça, tô de bem com a vida. Não tá. Isso é mentira. Ninguém em sã consciência pode dizer assim, não, eu tô melhor desse jeito do que quando eu tinha cabelo. Não é, isso não é verdade. Não pode ser verdade. Se você, como homem, está falando isso, né? Para mim, tem coisa errada aí, né? É claro que existem aquelas pessoas que foram premiadas pela natureza, né? Tem um rosto bonito, tá? Sei lá, um olho claro, né? E a calvície
talvez não afete tanto, mas isso é para poucos, né? A grande maioria não teve essa dádiva da natureza, né? E eu sou um deles, né? E eu ainda estou de boné, mas eu já vou tirar já, né? Porque não é uma coisa de você nasceu com aquilo. Não, você tinha bastante cabelo. Eu até os meus 45 anos, pouco mais, eu tinha bastante cabelo. Eu vou pôr foto para vocês verem. Na época da faculdade, eu acho que eu tinha 45 anos. E vocês vão ver que eu ainda tinha bastante cabelo. Mas existem jovens de 20, às vezes até menos que isso, já com aquela falha em cima na cabeça, aquelas entradas. As entradas eu sempre tive, né? Desde uns 15 anos eu já tinha aquelas entradas assim. E eu vou tirar meu boné agora, vou até mostrar para vocês verem, né? E realmente eu ainda tenho um pouquinho de cabelo, né? Mas já posso ser considerado calvo, né? E aí, né, uma das coisas que até acontece realmente coisas engraçadas até na vida da gente, né? A partir do momento que você não é que você acostuma com aquilo, mas que você consegue conviver, apesar da frustração, você consegue conviver com aquilo, né? Uma época foi trabalhar um rapaz com a gente, né? Ele era mudo, então para ele conversar com a gente, né, ele, obviamente que eram gestos, né? E ali a maioria não entendia da linguagem, né, de Libras. Então ele mostrou para a gente como é que ele usava das referências das pessoas para dizer se ele estava falando de mim ou estava falando de outra pessoa. E a minha referência era isso aqui, ó, ele fazia isso aqui, ó. Eu tinha as entradas aqui grandes, né? E as entradas praticamente é a mesma que eu tenho, um pouquinho maior agora, né? Mas as entradas aumentaram pouca coisa. Só que diminuiu a quantidade de cabelo que eu tinha aqui nas laterais e tal, né? E em cima, né? E nessa época eu ainda tinha o topete, né? O topete era o meu xodó, né? Mas ele já tinha aquelas entradas grandes. Então o sinal que ele fazia quando ele queria mostrar que estava falando de mim, era esse sinal, né? Ele botava a mão aqui assim, e fazia assim, né? Eu tinha essas entradas. É um pouco até, não deixa de ser engraçado, né? Mas não é uma coisa pra gente, né? Não é bom. Qualquer coisa que vai se referir pra gente, lá perto daquele careca, não é legal, né? Se a gente ouvir, né? Aeroporto de Pernilongo. São coisas que você começa a ouvir, né? As gracinhas de amigos mesmo, né? E que parece, para aqueles que têm cabelo, parece que isso é uma coisa natural, né? Todo homem fica careca na vida. Mas pergunte para alguém se ele quer ficar careca. Não quer. Todo mundo que passa por isso procura alguma forma de, pelo menos, amenizar, né? Que eu fiz isso, né? Fiz tratamento e tal, né? Tomei os finasteride da vida lá, né? Por um bom tempo. Talvez isso tenha atrasado até a queda maior, né? Porque eu, nessa época, comecei a tomar e eu ainda, quer dizer, não era novo mais já, né? Já tinha passado dos 35 anos. Mas talvez isso tenha atrasado um pouco, sim, né? Mas eu fiz coisas que, vou falar assim, que é bizarrice, né? Comprar aqueles pó lá, né? Para tentar cobrir as falhas. Coisa que não... parece bizarro, mas que você quer melhorar, né, a sua situação, né? Então, para evitar de ficar muito longa a minha conversa, eu vou começar a mostrar para vocês agora na tela, né? Os comentários. Eu não vou mostrar todos os comentários, porque alguns, lógico, tem muito também, né? Vou selecionar alguns, né? E também tem comentário que o pessoal escreve coisas que não é legal mostrar na tela aqui, né? Mas eu vou mostrar alguns comentários para vocês aí, né? E aí eu deixo para vocês também comentar aí embaixo, né? Como você se sente, se você está começando, né? Nessa situação, se você pensa em fazer um transplante ou implante ou um outro tipo de... Hoje tem aquelas, sei lá como é que chama lá, né? Aquelas perucas que você raspa e depois cola. Enfim, o que você pensa em fazer, né? Uma coisa eu posso dizer, se eu tivesse tido condição na minha época, eu teria feito, porque a autoestima da gente vai lá embaixo, isso pode ter certeza, né? É bem ruim. E aí, vamos então para os comentários aí na tela.
Bom, vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Então esse aqui é o blog que eu tinha, né? Esse nome, na época a gente criou, eu e mais um amigo, né? Esse Papo Cicuta aqui, né? O canal ainda existe, o canal no YouTube ainda tem o canal, né? O canal veio bem depois, mas o blog a gente parou com ele, né? Já faz bastante tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui foi dia 8 de janeiro de 2011 que eu postei esse texto aqui, né? E teve aí 114 comentários. 8 de janeiro de 2011 eu estava fazendo aniversário nesse dia. Provavelmente eu estava bem depressivo, né? E por isso que eu resolvi escrever esse texto aí, né? Bom, em 2011 eu estava completando 2011, 51 anos. 51 anos. E eu ainda não estava dessa forma que eu estou hoje, né? Como vocês viram aí nas fotos aí, né? Bom, aqui é o texto, né, que eu escrevi, né? Então tá aqui, né, que eu acabei de ler para vocês. E aqui algumas frases, essas frases eu encontrei em alguns lugares e outras frases que estão aqui também está nos comentários aí, né? Eu vou ler aqui, ó. Minha mãe acabou de falar aqui. Cabelo não serve para nada. Para de frescura. Então por que ela está com uma touca pintando o cabelo? Então eu vejo que as pessoas não entendem a situação. Que você sabe que são os filhos que sobraram, não os que nasceram, mas existe que está nascendo. Existem aqueles fiozinhos que vão aparecendo, né? Na verdade, eles estão ficando cada vez mais finos, né? E tem gente que fala, tá nascendo o cabelo aí, não é nada disso. Outro motivo para odiar ser careca, você facilmente vira ponto de referência. Senta aí do lado do careca. E isso é verdade, né? São coisas que acontecem. O pior de tudo é que mesmo depois de ficarem carecas, a gordura na careca fica ainda mais visível. Fica brilhando, né? Eu vejo carecas que parece que passaram óleo na cabeça. E essa gordura faz a careca brilhar pra caramba. Isso fica até meio nojento. Imagina uma careca lisa, cheia de óleo e acne. Não vou nem almoçar hoje. Provavelmente esse cara não era careca, né? Vamos lá, outro aqui. Odeio quando vem mulher falar que é besteira isso, ou que tem coisa muito pior. Eu não vou ler o resto aqui, porque não tá legal o resto que ele escreveu aqui, né? Ontem minha autoestima estava ótima. Estava sentado no ônibus quando vi uma gingata maravilhosa sorrindo e olhando para mim. Esse se deu bem, né? Fui retribuindo, trocando olhares e consegui pegar o número dela. Então, esse provavelmente tem um rosto bonito, apesar de ser careca. Aí o cara escreveu aí embaixo. Aí você acordou com o despertador para enfrentar o dia e ficou puto de novo com a calvície. É brincadeira, né? Vamos lá. Isso acontece se você for bonito. Aí aquelas mais feinhas olham para você e pensam, opa, ele é calvo, talvez eu tenha uma chance com ele. Eu vejo, são comentários, né, que eu peguei nos fóruns e alguns aqui no mesmo texto aqui, né? Aí vi outro aqui, as bonitas nunca mais querem saber da gente. Tem aquelas garotas chatas que falam, olha as entradas, tá ficando carequinha, hein, que merda. Puxa, esse é terrível, né? Vamos lá, vários reclamam que o ruim da calvície é não pegar. Deixa pra lá isso aqui, né? Odeio essa merda, odeio mais que tudo, maldita mutação genética. Vou investir meu tempo nesta área e achar algo para acabar com essa merda. O cara vai virar cientista. Todo mundo acha que o homem calvo é normal, mas não é normal. É normal para quem tem uma cabeleira. É verdade. Quem tem cabelão comprido, tá beleza, né? Vamos lá. Fala sério. Para um cara dizer que tem orgulho de ser careca com paralamas, como eu já li em uma comunidade, tem que estar completamente chapado ou ter bosta na cabeça, já que cabelo ele não tem mesmo. Então foi o que eu falei, algumas pessoas falam isso, né? Eu tô de boa de ser careca, eu tenho minhas dúvidas. Outro que todo mundo que tem autoestima liga pra calvície. Ninguém quer ficar parecendo Bozo, não. Se olhar no espelho e parecer um tiozão. Isso não quer dizer muita coisa, né? Tiozão, né? Como eu disse, né? Eu tava lá no meus 50 e ainda não tava do jeito que eu tô hoje, né?
Às vezes, a maioria, né, fica careca bem antes disso. Ora, ser careca não é tão ruim assim, gente. Quer dizer, é um pouco. A gente fica meio chateado, sem autoestima, depressivo. Que merda. Ser careca é uma bosta mesmo. O cara já chutou o balde de vez, né? Bom, e daí eu escrevi aqui, se você já é careca ou está a caminho, então deixe seu comentário, seu desabafo também. E aí vieram os comentários. Então eu vou selecionar alguns aqui, colocar na tela, né? E aí vou comentar, porque não dá para ler todos aqui, que tem alguns que são bem pesados, né? Mas tem um que me marcou bastante, né, que o cara falou que pensou até em se suicidar. Cara de 20 anos, 20 e poucos anos. Então é bastante sério, sim. Como eu disse, né? Para os homens poderia ser até uma questão de saúde pública, né? A gente vai para um tratamento de calvície, né? Ele é considerado estético, uma questão estética. E não é. Isso afeta mentalmente a pessoa, causa um transtorno danado na pessoa. Não é só isso, existem outras coisas, questões de estética, né? Que às vezes causam um problema realmente bastante grande na pessoa, né? E eu sou a prova disso, né? Porque eu tenho a questão, além do cabelo, né, que começou a cair meio cedo, mas para mim ainda demorou bastante. Mas tem a questão do meu nariz, que ele é meio caído, né? Então eu sempre tive um complexo com isso, né? Agora imagine você dessa situação, jovem ainda perdendo todo o cabelo. Então não é uma questão estética apenas, né? Isso vai influenciar bastante, até no desenvolvimento profissional dessa pessoa, tal, né? E pessoal, claro, né? Mas então vamos aos comentários aí, eu vou colocar na tela. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então vamos ao primeiro comentário aqui, né? Por na tela aí, né? E vamos ler aí. Ser careca. E o que me dá mais raiva é a hipocrisia de algumas pessoas que afirmam que se preocupar com o cabelo é algo fútil. Queria ver se essas pessoas não tivessem o cabelo para dizer isso. Todos são um bando de hipócritas. Realmente, né? Muita gente fala isso, né? Às vezes é por uma questão de incentivo, né? Pra gente, né? Que está nesse processo, talvez pode até perceber que a pessoa está sofrendo um pouco e acaba falando umas coisas desse tipo, né? Mas a maioria, né, não sabe realmente o que é, né, essa situação que a pessoa está passando, né? Vamos para o segundo comentário aí, né? Veja que esse é um comentário bastante importante, né? Porque diz muito, né, do que é essa situação que os homens, a grande maioria dos homens passa, né? Olha o que ele escreveu. Acho que vou me matar em breve. Isso é muito sério, né? Às vezes, provavelmente uma pessoa jovem, né, que está falando isso aí, né? E não tem nada que amenize uma situação dessa. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, né, de dizer isso aí, né? É porque realmente está no fundo do poço. Então, cuidado quando for fazer uma gracinha com alguém que está passando por esse processo aí. Vamos para o próximo. Estou ficando careca. Tento levar na esportiva. Até eu mesmo faço piadinha de mim para fingir que não ligo. Mas eu odeio ser careca. Não estou totalmente careca, mas minhas entradas estão com 3 dedos. Finge que se preocupo mais em ser magro do que careca. Mas odeio ser careca. Às vezes, como eu falei, como eu comentei, né? Às vezes tem mais coisa ainda que para se preocupar, né? Não é só a calvície, né? Vamos para o próximo. Tenho 23 anos e fiquei careca do pior tipo, do topo da cabeça, tipo padre. Eu até era bem parecido, ele escreveu parecido, mas provavelmente é de boa aparência, né? E era popular entre as mulheres. Agora sou coitadinho, sou estudante universitário e com essa idade é muito complicado ser careca. A minha autoestima é 0 todos os dias. Acordo de manhã já triste e à noite vou para a cama sentindo como uma merda. Não chorava há 4 anos por nenhuma razão. Outro dia estava a chorar à frente do espelho. Perdi a pessoa que amava e os meus amigos já não são meus amigos. Passaram a ser hipócritas que gozam com a infelicidade dos outros. Não encontro forças para viver o amanhã. Mais um comentário aí com bastante profundidade, né? Que traz preocupação, sim, né? Para essa situação, né? Vamos para o próximo.
Pessoal, eu também estou ficando careca, estou bastante calvo. Tem uma saída que foi a que optei. Só estou guardando grana e vou fazer um transplante capilar. Pesquise sobre o assunto. Teve um amigo meu que fez e ficou legal. Agora, em 2012, irei fazer o meu também, com um conceituado profissional. Espero ter ajudado. Pense, apenas não existe jeito para a morte, meus caros colegas. Concordo com vocês, pois é muito chato ficar careca. A autoestima vai a zero. Vou resolver esse problema, acho que por volta de setembro. Feliz ano novo a todos. Foi no final do ano, em dezembro de 2011, que ele fez esse comentário, né? E veja então que algumas pessoas têm essa condição, né, de procurar uma solução, vamos dizer assim, definitiva, né? Que seria o implante, né? Essa pessoa que comentou aí, depois teve alguém que comentou embaixo também, falou algumas coisas, falou das dificuldades financeiras, falou também da questão de não ficar bom o transplante e ainda ficar com uma cicatriz, que normalmente é tirada da parte de trás da cabeça, né, o cabelo. Isso foi lá em 2012, né, eu não sei quanto isso evoluiu nesse tipo de solução, né, mas realmente eu vi casos que não ficou bom também, né? Depois, passado algum tempo, tava aqueles tuchos de cabelo lá, né? E não ficou legal. Mas hoje em dia eu não sei como é que tá isso, né? Eu parei de olhar essas coisas, né? Já faz bastante tempo, né? Bom, o próximo aqui. É a primeira vez que comento isso. Sempre tive vergonha. Jesus Cristo, te agradeço primeiramente por tudo que o Senhor me deu nessa vida. Mas se há algo que me magoa, é isso. Até chorar já chorei. Eu era um guri bonito, usava gel no cabelo. Me dava bem com as mulheres, tinha um rosto bonito, graças a Deus. Mas realmente as mulheres não gostam de gente careca, uma vez que uma me disse isso na festa. O comentário dele é grande, eu acabei tirando, cortando um pedaço, porque tinha umas coisas que ele escreveu que não era interessante mostrar aqui. Mas veja então, né, que a situação dele, né, também, né, a mesma coisa a maioria dos comentários, né, que está falando da questão da baixa estima, enfim, outros realmente não querendo. Tem um que eu não coloquei aqui na lista dos comentários, mas ele disse que ele permanecia trancado, ele perdeu a namorada, daí ele permanecia trancado no quarto e levantava de manhã, só tomava café, voltava para o quarto de noite e ficava trancado o dia inteiro, as pessoas já achando que ele era vagabundo e tal, né? E que não entendia a situação dele. Realmente, né, é frustrante. Próximo. Tem uma gordura desgraçada no couro cabeludo que faz a gente lavar mais a cabeça. Estou com o chapéu de padre e com entradas e do pior tipo, esta careca é miserável. Desde os 18, 19 anos, raspo a cabeça com máquinas na zero e massageio o couro cabeludo. Já comprei Rogaine, uso finasterida de 2 mg todo dia, comprimido. Acho que ajuda, mas o uso tem que ser prolongado. Hoje tenho 28 anos, meu cabelo é bem ralinho e carequinha. Eu ando com vontade de fazer o transplante, tirar dos lados e passar para cima. Ouvi dizer que há umas injeções muito doloridas que dá no couro cabeludo, mas não sei se dá certo. Estou a fim de fazer. Como eu disse, né, algumas pessoas, né, que têm essa condição, e aqui eu vou tocar num assunto que também vamos dizer assim, faz parte, né, lógico, né, quem estudou vai cobrar por aquilo que ele estudou, né, mas quando se trata de o que se diz em questões de beleza, de estética, é muito mais caro. Então, um transplante, nessa época aqui, nós estamos agora em 2026, mas nessa época, em 2012, tem um rapaz aqui que ele comentou, tem um comentário dele falando que ia pagar 35 mil para fazer o transplante, né? Então eu vejo o quão caro é fazer isso. Eu não sei quando que está hoje também, mas então é algo que pouquíssimas pessoas têm condições de fazer. E aí acaba tendo que conviver com essa situação, né? Que a gente vê, né, pelos comentários, né, a maioria das pessoas que tem isso consideram uma doença, né? Até tem um comentário que um rapaz fala disso, ele fala assim, por que não é uma doença? Isso é uma doença, né? A gente não nasce com isso, né? Bom, mas, enfim, vamos continuar com os comentários aqui. Esse é um comentário já um
um pouco grande, né? Mas eu vou ler ele todo. Infelizmente, com o mesmo problema de muitos aqui. Tenho 20 anos e estou ficando calvo. A cada fio de cabelo que cai da minha cabeça é uma lágrima que sai dos meus olhos. Não tenho vontade de fazer mais nada. A minha vontade é sumir para uma ilha deserta onde não tenha ninguém na minha frente. Sei que para algumas pessoas isso parece besteira, mas só quem passa pelo problema sabe o quanto é ruim. Perder a autoestima. E o pior de tudo é que eu nunca fui um cara considerado bonito e não tenho um corpo bonito como alguns aí. Eu tenho certeza que vou ser um careca ridículo. Não sei mais o que faço. Não sei nem por que estou escrevendo esse comentário. Só sei que nada do que eu faça para amenizar essa depressão resolve. Espero que vocês consigam viver com esse problema melhor do que eu. É triste, né? No mínimo, é triste. Vou ler só mais alguns aqui. Também estou com uma calvície igual à sua. Quer dizer, ele está respondendo comentário de alguém. Não sei se é desse de cima que eu li agora. Mas ainda tenho cabelos. Tento disfarçar com o penteado, mas está cada vez pior. Estou também muito deprimido. Não sei se vou suportar isso. Terrível, né? Vou ler mais uns 3 ou 4 só aqui. Acho que já faz... já dá para ter uma noção do quanto importante é essa discussão, né, sobre essa situação, né, para o homem, né? Veja que em todos esses comentários que eu li aí, só teve uma mulher que comentou, né? E o comentário dela até que foi bem legal. Eu não coloquei aqui na lista, mas ela teve um comentário bem legal até. Inclusive com o namorado dela, dizendo que o namorado dela é calvo e tal, e estão muito bem os dois juntos, enfim. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu me casei com 27 anos, eu ainda tinha bastante cabelo, né? Então, nesse aspecto, para mim não fez muita diferença, né? Mas para muitos faz, porque aos 20 anos, né? 18 anos, 19 anos, 15, tem um menino aí com 15 anos, ele falou que já estava ficando careca. Então faz muita diferença para quem é bem mais novo, né? E aí, vou ler mais esse comentário aqui que eu achei interessante por aqui, né? Que é uma solução, vamos dizer assim, paliativa, mas que para ele, de certa forma, ajudou. Fiz uma micropigmentação capilar, mas sinceramente o processo foi demorado. Estou há 2 meses e meio desde o início do processo. E realmente ele resolve o problema de você não ter uma moldura no rosto. Porém, para o resto da vida, você vai ter que raspar a cabeça e parecer como um monge. Ou seja, careca ou não, perde feia para quem tem topete. Pode criar vários penteados. A estranheza dos outros diminui pelo fato de parecer que você está com a cabeça raspada. Mas não é todo mundo que fica bom assim. E olhando bem de perto, dá para ver que é uma tatuagem superficial com pontinhos, que depois que dispersam, vão te dar um ar de monge tibetano. Ser careca e com tatu na cabeça. Maldita calvície. Não resolve totalmente, né? Vamos lá, tem mais 3 comentários que eu vou ler. Meu amigo, me parte o coração ler seu comentário. Eu me sinto igualmente desesperado com a minha queda de cabelo. Nunca mais fui o mesmo, não consigo achar prazer em fazer nada na minha vida. Essa maldita calvície me deixou realmente depressivo. Mais um aqui. Me pego olhando para todos que têm os cabelos e me pergunto por que comigo? O que fiz para merecer isso? E eu não vou aguentar. Estou perdendo minha autoestima, vontade de viver. Só vejo uma solução para mim. Logo, não me julgue por isso. Eu sei que não vou viver uma vida feliz assim. Complicado, né? Eu vou deixar por último aí, eu tenho mais 2 comentários, mas um eu vou deixar por último, que eu achei interessante que a pessoa escreveu. Vamos lá. Estou mal, estou ficando careca e era só que faltava, já não basta ser baixinho, franzino, pobre, feio e muita injustiça para uma pessoa só. Nem o pior dos homens merecia isso. Foi aquilo que eu falei no princípio, né? Para alguns não faz diferença, óbvio, né? Mas é menos agressivo, né, a situação, né? Enquanto que para outros realmente potencializa aquilo que já não é, vamos dizer assim, que não é perfeito, né? Ou que tem algumas deficiências, né? Como eu mostrei no meu caso, né? E agora eu vou ler o último aqui,
que a pessoa teve fez uma poesia, né, falando sobre isso, né. Ele deve ser um poeta, né. Vou pôr na tela aí e vou ler, né. Eu não sou ninguém, nunca fui, porque ninguém nunca precisou de mim. Também nunca serei. Alguém aí precisará? Eu estou doente, a minha doença é invisível, mas não dói na pele, dói na alma. A minha doença é silenciosa, mas parece querer gritar. A minha doença é a pior de todas, e não parece doença, mas dói, porque não mata, mas me tira a vida. A minha doença não me impede de correr, de cantar, de ver, de pular, mas me impede de viver. Como gostaria de viver? A minha doença é pior do que muitas fatais, porque a minha doença mata pela metade, mata na alma, na luz da vida, no viver de cada dia. A minha doença é a única que debocham. A minha doença não pega, mas muita gente acha que pega. A minha doença pode ser escondida, mas facilmente revelada. A minha doença eu tento negá-la, mas o dia a dia a revela. A minha doença me tira o que há de melhor na vida. A minha doença veio devagar, mas veio para ficar. A minha doença espera a cura. A minha doença só será curada quando for doença para quem não a tem. Espero como quem espera algo que caia do céu. É isso. Isso resume tudo, né? O que é passar por isso. Quem já passou, quem está passando, né? Tá aí nessa poesia dessa pessoa, desse anônimo aí, não tem nem ideia quem escreveu, né? Isso aí, né? Mas é a pura verdade, né? Por mais que você tente disfarçar que não se preocupa com isso, que não se importa com isso, lá no fundo se importa sim. Quando você está andando pela rua e encontra alguém da sua idade, no meu caso, né? E vê que tem muito cabelo, né? E fala assim, mas por que ele tem e por que eu não, né? Claro que a gente sabe que são questões genéticas, né? Mas isso não resolve o nosso problema, né? E afeta, sim. Afeta muito as pessoas, né? Qualquer um. Mesmo que ele diga que não, isso afeta, sim. Bem, então agora, depois que vocês viram tudo isso aí, né, que eu mostrei, né, os comentários e tal, né? Aquilo que eu comentei também, eu gostaria de saber de você, né? Que você que está passando por isso, né? Ou que tem alguém na família que está passando por isso, né? Deixar os comentários aí, né? O que você acha disso aí, né? Vai ter solução um dia? Será que vai? O que vai acontecer, né, no futuro? Nós vemos tanto avanço da tecnologia, né, em questões medicinais, tanta coisa que o homem faz, né, pegar um coração de uma pessoa, colocar em outra, né, e funcionar. E a questão do cabelo, isso não se resolve, né? Será que tem alguma coisa por trás disso? Eu já vi alguém falando assim, existe uma conspiração para não se resolver isso, porque isso dá muito dinheiro, porque vende muito produto, porque isso, porque aquilo. Eu não sei, né? Não sei se é isso, mas por que até hoje não se chegou a uma solução definitiva, né? Existem muitos produtos. Eu vou deixar na descrição, não, talvez até põe na tela aí mesmo, mas uma lista, acho que são mais de 40 tipos de produtos utilizados para amenizar, vamos dizer assim, a calvície, porque nenhum deles não resolveu até hoje, então não resolve. Mas são vendidos por aí, né? Fora aqueles clandestinos que estão por aí, que se você fizer uma pesquisa desse tipo no seu celular, isso está perdido, porque vai aparecer tanta coisa para você, tanta gente vendendo tanta coisa, e que não serve para nada. Provavelmente não vai servir para nada. Então, se tiver que fazer uma coisa, procure um especialista, consulte alguém que realmente possa dar um caminho, né, para você, né? Mas é interessante, então, você saber que existem tantos produtos para aí, né, e tantos estudos. Aliás, eu vou também colocar aqui alguns estudos estudos mais recentes, né, sobre essa questão da alopecia. Eu vou deixar aqui, vou deixar com link e tal, se alguém tiver interesse, clica nos links, né, para acessar. Se eu não conseguir deixar na descrição, porque às vezes fica muito grande e aí não tem espaço para deixar lá, né?
Mas se eu não conseguir, eu coloco nos comentários. São estudos mais recentes. Acho que tem um estudo que é brasileiro, pelo que eu percebi, né? Um é brasileiro, os demais tá tudo em inglês, né? Mas se alguém tiver interesse, né, pode ler esses estudos aí. Eu não li nenhum deles, né? Nem vou ler, né? Mas se alguém tiver interesse em ler, né, dá uma lida nesses estudos aí, né? Mas deixa aí no comentário, comenta com a gente o que você acha disso aí, se realmente um dia isso vai ter solução, né? Porque desde os meus 15 anos, eu com as minhas entradas lá, né, já se foram praticamente 50 anos, né? E nada, né? Até hoje eu não vi nada que faça nascer cabelo de novo, né? A não ser aqueles ratinhos lá que a gente viu e também não sei mais o que aconteceu. Mas é isso então. O assunto de hoje, como eu disse no início, era um assunto sério, né? Apesar de todas as piadas que a gente ouve em vários lugares, né? Esse para mim é um assunto sério, sim. E merece ser tratado com todo cuidado, né? Para você, né, que está de fora disso, se você está vendo esse vídeo e você não está nessa situação, você deve tomar cuidado com o que você fala, porque vai afetar a pessoa, vai magoar ainda mais a pessoa que talvez já esteja numa situação complicada. É isso. Até o próximo vídeo.